O Senhor está conosco o tempo todo. Agradecemos por tudo, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Graças a Deus, pode se assentar. Bênção demais estarmos juntos. Amém? Aprender um pouco mais do Senhor, entender mais daquilo que a palavra dele nos ensina. Hoje o nosso tema é o tempo. E a gente quer entender, né, buscar de Deus o entendimento do que é o tempo de Deus para as nossas vidas e de como que a gente pode viver o tempo que Deus tem nos proporcionado, né? Porque muitas vezes a gente, por não entender qual é o tempo que Deus tem reservado para nós no dia de hoje, a gente acaba vivendo uma vida de muita angústia, uma vida de muito pesar, uma vida de muitas dúvidas, que a gente não compreende aquilo que Deus tem para nós hoje. E a gente quer viver outras coisas que não estão reservadas para nós vivermos hoje. Quem está me acompanhando aqui? Então, quando a gente não compreende o que Deus tem para nós hoje e busca viver outras coisas que não estão reservadas para nós hoje, a vida se torna mais penosa, mais angustiosa, né? Porque a gente não compreende o tempo de Deus. Então, Deus tem um tempo reservado para nós. Tudo tem o seu tempo, né? E para todas as coisas tem um tempo. Então, hoje, Deus quer nos ensinar a viver, a desfrutar do tempo que Ele tem permitido a gente viver hoje, aí na sua vida. Cada um de nós está vivendo uma estação, cada um de nós está vivendo um tempo que Deus tem reservado para nós. Então vamos abrir nossa Bíblia lá em Eclesiastes capítulo 3, onde o Murilo vai trazer um copo de água para mim, porque é o tempo do Murilo trazer um copo de água. Tá vendo? Tudo tem seu tempo debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Muitíssimo obrigado. Eclesiastes 3, verso 1 vai dizer assim: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. De quem que é o tempo determinado? Tudo tem o seu tempo determinado, é nosso tempo. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade já aqui, porque a gente entende que é o nosso tempo. Então, a gente entende que nós estamos vivendo esse tempo e que as coisas têm que acontecer porque nós estamos vivendo esse tempo. Então, a gente não entende que tudo tem o seu tempo determinado. Então, tudo tem o seu, está se referindo ao tudo. Então, cada coisa tem o seu momento adequado de acontecer na nossa vida. E ele continua dizendo: e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nem tudo que acontece debaixo do céu é propósito de Deus. Mas para tudo aquilo que é propósito de Deus, tem um tempo reservado debaixo do céu para acontecer. Então vamos lá de novo. Nem tudo que acontece debaixo do céu é propósito de Deus. Nem tudo que está acontecendo na vida é propósito de Deus. Mas para todo propósito de Deus, tem um tempo determinado. Não é verdade? Então a guerra na Ucrânia, será que é propósito de Deus? Dá para falar que é propósito de Deus? Uma família ser bombardeada na sua casa e morrer toda uma família? Isso condiz com o que a gente aprende na palavra de Deus? Que isso é vontade de Deus? Quem tem dúvida aqui para saber se é sim ou não? Ninguém? Então vamos responder todo mundo. É propósito de Deus? Não. Então pronto, ficou mais fácil, tá vendo? Quando a gente toma coragem para responder, as coisas vão se encaixando, tá vendo? Então nem tudo que acontece debaixo do céu é propósito de Deus. Porque esse mundo jaz no maligno. Mas não significa que Deus perdeu o controle de tudo que acontece. Então nem tudo que acontece debaixo do céu é propósito de Deus. Mas tudo que é propósito de Deus tem o seu tempo determinado para acontecer nas nossas vidas. E ele continua dizendo: 2. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Nascer e morrer, o início e o fim da vida, são prerrogativas divinas. Mas
infelizmente, muitas mortes têm sido antecipadas pela maldade humana. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de iniciar e há tempo de terminar. Há tempo de iniciar projetos nas nossas vidas, caminhadas, mas também tem tempo de terminar elas. E ele continua dizendo, nós vamos desmiuçar os tempos que a Bíblia diz em Eclesiastes 3, e eu quero que você vá refletindo para tentar visualizar, compreender, discernir, se de repente você está vivendo um tempo desses, certo? De repente, Bruno, eu estou vivendo esse tempo aqui. E esse é o intuito de hoje. A gente compreender que existem tempos, momentos, estações nessa vida, em qual delas nós estamos vivendo. Então tem tempo de nascer, tem tempo de morrer. Tem tempo de plantar e tempo de arrancar o que foi plantado. Existe um tempo da nossa vida que nós vamos estar mais gastando mais o nosso tempo, a nossa energia, as nossas forças com a plantação, com a semeadura. O que é semear? O que é plantar? É iniciar, né? Você joga a semente, você lança a semente. Então as nossas decisões, as nossas ações representam uma semeadura na nossa vida. Aquilo que eu faço, aquilo que eu decido, aquilo que são as decisões que eu tomo, as ações que eu tomo, são uma semeadura que afeta a minha vida e a vida de pessoas ao meu redor. Não é assim? Se eu tenho uma fazenda e eu planto cana, você pode estar na fazenda do lado, mas você é afetado pela minha plantação, porque você vai olhar para o lado e você vai ver o quê? Cana. Ah, mas eu não queria olhar para a vida do Bruno e ver cana. Pois eu plantei cana. Então perceba como que as nossas semeaduras afetam as nossas vidas e as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. E toda decisão e toda ação nossa é uma semeadura. E tem tempo na nossa vida que nós temos que estar mais inclinado para semear. Mais inclinado para entender que as nossas decisões vão afetar os próximos dias, os próximos meses, os próximos anos da minha vida, da minha família. Então agora é um tempo de tomar cuidado naquilo que eu estou plantando, naquilo que eu estou fazendo, que eu estou decidindo. Vou tomar a decisão de mudar de cidade. É uma decisão complexa, é uma semeadura, é um plantio. Então eu preciso entender se esse é o tempo da minha vida de plantar. Mas também tem o tempo de arrancar o que foi plantado. E ele não diz aqui que é o tempo de colher. Porque colher é eu desfrutar do meu plantio. Mas arrancar o que foi plantado é eu ir até aquilo que eu semeei na minha vida e eu arrancar tirando pela raiz. Como quem diz, olha, tem o tempo de você tomar suas decisões, de você agir, mas tem um tempo também na nossa vida que a gente reflete, a gente faz uma análise crítica e a gente tem que voltar lá atrás e arrancar, remover o que foi plantado. Voltar lá atrás e falar assim, olha, isso daqui que eu firmei, esse compromisso que eu firmei contigo, eu não vou poder mais dar continuidade. Porque eu percebi que é o tempo de eu arrancar o que foi plantado. Porque aquilo que eu plantei lá atrás, achando que era positivo, que era bom para a minha vida, hoje, dias para frente, está me fazendo mal, está prejudicando a minha vida, prejudicando a minha família. Quem está compreendendo isso? Então eu volto ali atrás, onde eu semeei, e eu arranco o que foi plantado. Tem tempos da nossa vida que nós precisamos fazer uma revisão daquilo que tem sido a nossa semeadura, e se necessário for, retornar atrás e arrancar o que foi plantado. Ele continua dizendo, no verso 3, tempo de matar e tempo de curar. Tempo de matar, tempo de colocar um ponto final. A morte representa o fim da linha, não é isso? Não tem uma frase usual que se diz, para tudo tem remédio, menos para morte. Então, para tudo tem um jeito nessa vida, menos quando chega a morte. Porque a morte é o fim. A morte é o ponto final. E tem o tempo de matar.
Bruno, tem um tempo de eu matar alguém? Não, meu irmão. Mas matar aquela pessoa, não, eu sei, aquela pessoa é chata, aquela pessoa é desagradável, mas não é matar aquela pessoa. Tem um tempo de matar, tem um tempo de colocar um ponto final, de encerrar projetos que nós temos. Tem um tempo de colocar um ponto final, de encerrar atitudes que nós temos tido, comportamento que nós temos tido, relacionamentos que nós temos cultivado e mantido que têm sido tóxicos para nós. Tem um tempo de colocar um ponto final, de dizer um basta para ambientes que muitas vezes nós temos frequentado e que isso tem trazido prejuízo para as nossas vidas. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então tem o tempo de matar. Tem um tempo que nós temos que se dedicar a esse cuidado. Mas tem também o tempo de curar. E o que é a cura? Uma pessoa que está doente e recebe uma cura, ela recebe uma sobrevida, um renovo, uma nova chance. Então tem o tempo de cura. Tem também o tempo de ter uma sobrevida daquilo que parecia ser o fim, encontrar uma restauração, um renovo. Tem esse tempo da nossa vida, em que nós podemos desfrutar de um renovo, que nós podemos estar vivendo, e agora é um tempo de ter uma sobrevida, uma cura para feridas que eu tenho na minha alma. Ele diz que tem tempo para derrubar, ainda no verso 3, e tempo para construir. Derrubar é uma palavra muito forte. Porque se é um tempo de derrubar, imagina que essa estrutura, esse prédio, você vai derrubar ele. Você vai pegar uma marreta, um martelo bem de ferro, bem forte, e bater, e bater, e bater, até cair, desmoronar e derrubar tudo. Então tem um tempo de desconstruir algumas coisas que ao longo do tempo nós construímos ou outras pessoas construíram em nós. Existe um tempo em que nós paramos e desconstruímos, derrubamos muitas coisas que estão dentro do nosso coração. Muitos achismos, decisões que foram tomadas, princípios que nós temos conosco, que nós vivemos. Derrubamos relações tóxicas, derrubamos dependências emocionais, derrubamos a nossa necessidade de ter o controle das coisas, das pessoas e das situações. Muitas vezes a gente tem pessoas que precisam desse controle, tem essa ilusão do controle, de que estão no controle. Nós não temos controle de nada nem de ninguém. Então tem o tempo de derrubar. Mas também tem o tempo de construir. O tempo de arregaçar as mangas e de se dedicar a algo novo nas nossas vidas. O tempo de construir, de buscar algo novo, um projeto novo, relações novas, uma perspectiva nova para as nossas vidas, para as nossas famílias. Então nós nos dedicamos, nós construímos algo. Quando eu começo um estudo, a estudar algo, uma faculdade, eu estou construindo algo. Então, vários momentos da nossa vida nós paramos e falamos, nossa, eu preciso construir algo aqui na minha vida profissional, na minha vida, nessa área da minha vida, enfim. Nós construímos algo, tem um tempo de construir. Mas não perceba que ele vai falando o tempo disso e o tempo daquilo. São tempos distintos. Eles não ocorrem de maneira concomitante. Não adianta eu querer estar construindo algo, sendo que é o momento de eu estar desconstruindo algo. Você consegue, na mesma obra, estar derrubando o prédio e construindo o prédio no mesmo lugar? É impossível. Muitas vezes a gente fica nessa coisa ambígua, essa situação ambígua. Nós queremos estar vivendo um tempo ao mesmo tempo que a gente quer viver outro tempo. E Salomão está escrevendo aqui com muita sabedoria, olha, eu vivi muitos anos, recebi da parte de Deus sabedoria, e eu estou escrevendo aqui que cada tempo é um tempo. É ilusão do ser humano querer viver dois tempos ao mesmo tempo. É um tempo por vez. É um momento da sua vida por vez. E nós precisamos aprender a respeitar os momentos que nós estamos vivendo.
Porque muitas vezes nós não respeitamos os momentos que nós vivemos. E queremos viver outros momentos. Não, esse é o tempo de derrubar. Porque se antes você não desconstruir, não vai ter espaço para você construir algo aí na sua vida. O seu coração já está lotado. Então, para construir algo novo, é tempo de desconstruir. Estamos entendendo isso? Tempos e tempos. Tempo de, verso 4, chorar e tempo também de rir. Tem o tempo em que nós choramos, o tempo em que a notícia ruim bate na porta do nosso coração e nós sofremos porque nós entendemos que nós não temos nada para fazer a respeito dessa situação que nós estamos vivendo. Então é um tempo de lamento, é um tempo de choro, é um tempo de tristeza. E nós temos que viver esse tempo. Nós temos que aprender a viver o tempo do choro. Mas, Bruno, é desagradável. Claro que é. Ninguém acorda e fala, acho que hoje eu vou chorar um pouquinho. Não existe isso. Você já acordou e pensou assim? Acordei, acho que hoje eu vou me lamentar um pouco. Não, é desagradável, ninguém quer passar por isso, mas é um tempo que é necessário passar. Se uma notícia ruim chegou, não tem nada a fazer a respeito, não adianta ficar nervoso, não adianta ficar irado, não adianta utilizar válvulas de escape para poder evitar o confronto dessa situação, não adianta ficar rodeando e fugindo das responsabilidades, nós temos que enfrentar a situação triste. Nós temos que saber enfrentar as situações. Mas também tem o tempo de rir, que é um outro momento. É um momento em que os ventos que estão soprando na nossa vida são favoráveis. Que as coisas estão dando certo. E a gente pode descontrair um pouco, se permitir rir, né? Ter um momento com pessoas e dar risada, porque as preocupações já não estão cercando mais o nosso coração. O tempo do riso é um tempo onde as preocupações não tomam conta do nosso coração, da nossa mente. Então a gente pode se permitir a rir, a esbanjar alegria. É um tempo também. Verso 4 ainda diz que tem o tempo de prantear e o tempo de saltar de alegria. O tempo do prantear não é o tempo do choro. O tempo do prantear é o tempo do lamento. É um tempo onde a tristeza, a angústia, ela é mais profunda. Enquanto que o tempo do choro pode ser um período mais curto, o tempo do prantear, o tempo do lamentar, pode ser um período mais longo da nossa vida. Pode ser um momento que nós vamos passar e nós vamos ser confrontados por aquela angústia, mas é um tempo a ser vivido também. Nós buscamos uma solução, mas não consigo enxergar a solução, então o que eu vou fazer? Eu vou confiar. E é um tempo de lamento, porque nós não conseguimos viver a solução que nós gostaríamos de viver. Então nós esperamos o Senhor, nós confiamos no Senhor, e é um tempo de prantear, mas é um tempo. Mas também tem o tempo de saltar de alegria, que é quando a gente rompe em fé diante das situações que nós estávamos pranteando, nos lamentando, das dificuldades que estavam nos rodeando, e a gente salta de alegria. Por quê? Porque houve vitória sobre uma situação difícil que nós estávamos vivendo. E diante dessa vitória, dessa graça que a gente recebe, então nosso coração se enche de alegria. Nosso coração se enche de esperança. É um tempo também para ser vivido. Existe o tempo, no verso 5, de espalhar pedras e o tempo de ajuntar pedras. Existe o tempo de espalhar pedras e de ajuntar pedras. Hoje falar de pedra é falar... Mas naquela época a pedra era muito importante, né? Era utilizado para muitas situações, inclusive para a construção de ambientes. Então a pedra é um elemento muito importante. A pedra já foi utilizada lá atrás,
Antes existia o tabernáculo como o altar, levantava-se o altar em pedras. Então quando ele fala que é o tempo de juntar pedras e tempo de espalhar pedras, ele está falando de recursos. Tem tempo que a gente vai ter que ajuntar mais recursos, poupar mais os recursos, viver de maneira mais precavida, prevenida. É um tempo, né? Então é o tempo que eu vou lá, vamos chupar um picolé? Vamos. Quanto custa? R$2,50. Não, eu vou no de 2. Porque 50 centavos eu vou economizar, porque é o tempo de juntar as pedrinhas. Tem tempo de guardar os recursos, não é verdade? Tem tempo de guardar os potes de sorvete para usar como feijão, tupperware de feijão no congelador. Não é verdade? Mas tem o tempo também de espalhar a pedra. O tempo que acaba o sorvete e você se desfaz do pote, porque tem um tupperware agora lá. Olha que benção, que vitória. Não é verdade? Vocês estão tudo tímidos, mas eu sei que na casa de todo mundo passa isso. Tem o tempo que a gente pode espalhar as pedras. Tem o tempo que a gente pode almoçar. Quanto que ficou a conta? Ficou 45, tosse 50. 5 tá tudo certo, 5 faz parte dos seus 10%. Mas tem tempo que a gente tem que falar, não, dá o troco aí que eu vou precisar. Tempos e tempos. Tempo de juntar, tempo de espalhar. Ele continua dizendo, no verso 5 ainda, tem o tempo de abraçar e o tempo de se afastar. O abraço é algo íntimo, algo de proximidade. Eu não consigo abraçar alguém sem estar próximo de alguém. Então tem o tempo da gente estar andando mais próximo. Tem o tempo que nós vamos estar mais próximos de algumas pessoas, próximo mais da família, próximo mais de alguém. Mas tem o tempo, tem momentos que nós vamos também nos afastar. Em que a proximidade não vai existir. E está tudo certo, é um tempo também a ser vivido. Verso 6. Tem o tempo de buscar, mas tem o tempo também de perder. Tem o tempo de buscar, ou seja, tem o tempo de ir atrás, de buscar algo, de buscar um resultado, de buscar uma situação, de fazer acontecer na nossa vida. Tem um tempo de buscar. Então, segunda-feira é o dia internacional do quê? De se buscar. A gente acorda e vai para a labuta, volta à nossa rotina, vai trabalhar, vamos buscar, porque os boletos não param de chegar, não é verdade? Então vamos lá, vamos mais uma semana, vamos buscar. Mas tem o tempo de perder. E perder é muito difícil a gente perceber isso. A gente viver o tempo de se perder algo é muito difícil, porque perder é se conscientizar de que não foi possível. Perder é se conscientizar que a gente pode ter empenhado recurso, energia, mas nós falhamos, nós fracassamos, nós sofremos uma derrota nesse processo. E é tempo de perder. Porque vai adiantar a gente ficar murmurando? Se murmurar resolvesse alguma coisa, a gente era muito bem resolvido, não era? Os filhos eram bem resolvidos com seus pais, não era? Porque filho murmura bastante, né? Pelo menos tem uma fase da vida que murmura bastante. Obviamente que não é mais a época da Ana Júlia, nem do Gabriel, nem do Paulinho, que são pessoas aí da mais alta estirpe, que, né? São pessoas conceituadas, né? A cara dos pais estão revelando algumas situações, mas eu não vou entrar nesse assunto. Então tem o tempo de murmurar, né? Eu já passei por isso, a gente murmura muito. Porque a gente acha que murmurando, a gente vai encontrar o favor do pai ou da mãe para resolver os nossos problemas, não é verdade? Essa que é a murmuração. Mas no tempo de perder, é um tempo de maturidade. Porque é um tempo da gente se conscientizar que a gente perdeu, falhou, fracassou e que não tem nada que eu possa fazer a respeito. E eu preciso aprender a ter maturidade a lidar com os meus fracassos. Isso é maturidade de viver.
Então é um tempo. Nós também vamos passar por esse tempo para que a gente nós possamos ser pessoas maduras. E não crianças emocionais e espirituais vivendo como homens e mulheres no dia a dia. Não é verdade? Nós temos que aprender também esse tempo a respeitar. Nós temos também o tempo, no verso 6, de guardar e o tempo de jogar fora. Nós temos o tempo de guardar. Pode guardar recursos, guardar o seu dinheiro. Também você pode guardar, cultivar mais emoções. A gente vai vivendo a vida com tantas situações boas, com tantos momentos agradáveis, a gente vai guardando, a gente guarda até memórias. A gente vai cultivando e guardando memórias. Mas tem o tempo também de jogar fora. O que é o jogar fora? É de se desfazer. É abrir mão. Não é verdade? É o tempo de você pegar e abrir mão de algo. E abrir mão nunca é fácil. Verdade ou mentira? Nunca é fácil abrir mão de algo que a gente já guardou um dia. Principalmente quando se trata de coisas ligadas ao coração. Emoções, memórias, sentimentos. Momentos que a gente viveu, que a gente guarda. Saudosismo. Naquela época era melhor. E a gente vai guardando isso, mas a Bíblia diz que tem tempo da gente também se desfazer. Se desfazer. Porque é sadio. Quantas vezes tem pessoas que estão vivendo presas ao seu passado e não conseguem andar passos para frente, porque ainda não entendeu o que é tempo de se desfazer de algumas coisas que estão nos seus corações. Tem tempo, no verso 7, de rasgar e de costurar. Tempo de rasgar. Antigamente, rasgar as vestes era um sinal muito comum. A pessoa rasgava suas vestes e todo mundo que olhava aquela pessoa com suas vestes rasgadas sabia que essa pessoa estava passando por um momento de dor, um momento de luto ou um momento difícil, muito difícil na sua vida. Então a pessoa rasgava suas vestes. Alguém estava passando por um momento difícil. Tem um momento que a gente vai passar por momentos difíceis. Não é verdade? Desafios que vão surgir. Meu Deus, e agora? É aquela famosa pergunta que a gente faz. E agora? É um momento difícil, é um momento que a gente rasga as nossas vestes e fala, eu não sei o que fazer. A gente passa por esses momentos. Mas a gente também passa por momentos de costurar, de se recompor, de voltar à vida. Passou o momento, agora eu já sei o que fazer. Deus já interveio na minha história. Então agora é momento de costurar, ou seja, de voltar, retornar à vida, de se recompor. Não dá para viver o tempo todo murmurando, rasgado, uma vida onde você está ali desfeito. Não, você não vai conseguir, você não vai ter estrutura para lidar com a vida. Então tem um momento de se recompor. E de falar, vamos voltar para a vida. No verso 7, ainda tem o tempo de calar e tem o tempo também de falar. O tempo de calar é o momento de se recolher. É o momento de refletir. Onde eu falo menos e penso mais. Reflito mais. Analiso mais, critico mais, pondero mais, compreendo mais. Existe o tempo da gente se reservar para compreender mais as coisas, as pessoas, as situações que nós estamos vivendo, se está tudo certo, se eu preciso tomar uma decisão, se eu preciso mudar o leme do meu barco. Há momentos que nós precisamos nos calar. E há momentos que nós precisamos e podemos falar mais. Né? Momentos que a gente pode viver com mais intensidade. Falar é bom, falar é gostoso. Falar é expressar. A fala é a ferramenta, o meio de se comunicar, de se expressar.
Falar é colocar em palavras as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa racionalidade, de expressar quem nós somos. Então falar é bom. Falar é algo bom. Não é verdade? Falar é algo bom. A gente coloca em palavras quem nós somos. E expressamos isso com outras pessoas que nós gostamos de passar o nosso tempo. Tem momentos, vai ter um momento que a gente pode falar. Que a gente pode expressar. Verso 8. Tem o tempo de amar, mas tem o tempo também de aborrecer. Tem o tempo de amar, tem o tempo de viver em harmonia. O tempo de viver em harmonia com nós mesmos, com as pessoas ao nosso redor, com o ambiente, né, com os ambientes que nós frequentamos. O tempo de amar, o tempo de estar em harmonia, o tempo de estar tudo bem, o tempo de estar tudo em flores. Mas tem o tempo também de aborrecer. Esse tempo de aborrecer é o tempo em que nós refletimos e que muitas vezes, refletindo, entendendo o propósito de Deus para a nossa vida, nós vamos tomar decisões, atitudes que podem aborrecer outras pessoas. Mas é o tempo de que outras pessoas vão se contrariar com a gente. E está tudo certo. Porque não dá para viver agradando todo mundo o tempo todo. Nós precisamos aprender a viver os tempos. O tempo de amar e o tempo de aborrecer. O tempo de guerra, no verso 8 ainda, e o tempo de fazer paz. O que é o tempo de guerra? É o tempo de... O que é uma guerra? Você está em guerra, você está de mãos armadas, você está preparado para a batalha. Então você está ali defendendo a você mesmo, defendendo a sua casa. Você está em estado de alerta. Existe uma ameaça iminente. Então é tempo de guerra. É tempo da gente estar em estado de alerta, preparado. Eu não vou deixar ninguém me atacar minha casa, atacar minha família. Não, eu não vou deixar. Eu vou me posicionar, eu vou me defender. Mas existe também o tempo de paz. E o tempo de paz é um tempo que a gente vive em que a gente não está tenso, a gente não está preocupado, a gente está vivendo uma vida mais leve, porque está tudo em paz, não é verdade? Tem o tempo para desfrutar e viver dias de paz. E aqui no verso 8 ele encerra essas estações, esses momentos que nós vivemos e vamos viver na nossa vida. Ele diz assim no verso 9, que proveito tem um trabalhador naquilo com que ele se afadiga, viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Volta lá no 9, Gil. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? E aqui, depois que Salomão compreende os tempos que nós passamos, os momentos que nós temos para viver, ele faz uma reflexão. O que ganha a pessoa com todo o esforço que ela desprende da sua vida? Como quem analisa, para e entende, olha, o que eu posso ganhar tentando viver um tempo fora do seu tempo? O que eu vou ganhar tentando viver um momento que não é o tempo que eu tenho que viver? Eu vou me cansar, eu vou me frustrar, eu vou me fatigar. Então o que ganha alguém que pode jogar todo o seu esforço, mas está jogando todo o seu esforço e sua energia no tempo errado da sua vida? Quem está entendendo isso? Muitas vezes nós estamos passando por isso, querendo viver um tempo que não é o momento certo para nós vivermos. Muitas vezes é o tempo da gente estar construindo e nós estamos derrubando.
Muitas vezes é o tempo da gente estar derrubando, desconstruindo algumas coisas na nossa vida. E a gente está lá gastando nossa energia, nossa saúde, nosso tempo, querendo o quê? Construir. E a gente vai se cansando, vai se fadigando, vai se frustrando, porque a gente não alcança o resultado que a gente quer. E a gente vai colocando Deus no meio. Oh, Deus, abençoa, porque eu creio no Senhor, faz isso dar certo, faz isso acontecer. Mas, antes disso, a gente deveria estar se perguntando, esse é o tempo certo, apropriado? Porque existe um tempo certo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. E muitas vezes, nós estamos vivendo fora desse tempo. E o que Deus quer ensinar para nós hoje é que nós possamos discernir, compreender qual é o tempo que nós estamos vivendo hoje. E discernindo qual é o tempo que você está vivendo hoje na sua vida, que você possa viver ele com intensidade. É o tempo de derrubar? Então derrube com intensidade. É o tempo de construir? Então construa algo novo na sua vida, coisas novas com intensidade. Estamos entendendo isso? Vamos viver todos os tempos que Deus tem para nós com intensidade. É o tempo de lamentar, então lamente com intensidade. Não tenha medo. É o tempo de rir, de desfrutar de alegria, então viva com intensidade. É o tempo de ajuntar as pedras, viva com intensidade, juntando cada pedrinha. É o tempo que pode espalhar as pedras, então desfrute. Espalhe suas pedras. Qualquer que seja o tempo que você está vivendo, aprenda a viver ele e aprenda a desfrutar dele. Aprenda a desfrutar do tempo que você está vivendo. Bruno, mas não é um tempo muito agradável. Aprenda a desfrutar do tempo que está vivendo. Porque ele vai moldar o nosso caráter para a gente poder viver tempos diferentes depois. É isso que o Espírito Santo de Deus faz conosco. Trabalha em cada tempo moldando o nosso caráter para que a gente cada vez mais se assemelhe ao caráter de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Então eu quero te convidar a se colocar de pé para a gente ter uma palavra de oração. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos ter um momento de oração com o Senhor. Um momento que você pode reconhecer essa noite. Qual é o tempo que você está vivendo? Qual é o momento que você está vivendo na sua vida? Dentro de todos esses que nós falamos, tempo de nascer, morrer, plantar, arrancar, matar, curar, derrubar, construir, chorar, rir, prantear, saltar de alegria, espalhar pedras, ajuntar pedras, abraçar, se afastar, buscar, perder, guardar, jogar fora, rasgar, costurar, calar, falar, amar, aborrecer, tempos de guerra e tempos de paz. Dentro de todos esses tempos que Deus nos mostra que existe na nossa vida, qual deles você está vivendo hoje? O primeiro passo é compreender qual é o tempo que nós estamos vivendo hoje na nossa vida. Senhor, nós queremos essa noite te agradecer, Pai, porque existe um propósito para tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, e um propósito tem o seu devido tempo para acontecer nas nossas vidas. Nada vai acontecer antes de maneira precipitada e nada vai acontecer depois de maneira atrasada. O Senhor tem um tempo que é perfeito nas nossas vidas para trabalhar nos nossos corações, para nos ensinar, para nos curar, para nos salvar, para nos tirar, Pai, muitas vezes das situações que nós estamos perdidos. O Senhor vai lá e nos busca. O Senhor vai lá e nos salva.
O Senhor vai lá e nos retira da onde a gente está se afogando muitas vezes. Tudo tem um tempo preparado para o propósito do Senhor nas nossas vidas. E nós te agradecemos, Pai, porque nessa noite o Senhor nos ensina a viver esse tempo. Então eu peço, Pai, que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, revele a cada um de nós nessa noite qual é o tempo que nós estamos vivendo. Qual é o tempo que cada um de nós está vivendo no dia de hoje. E nos ajuda, Pai, a desfrutar, a viver com intensidade esse tempo que o Senhor reservou para nós. Porque é nesse tempo que o Senhor vai trabalhar o nosso coração, que o Senhor vai trabalhar a nossa mente, que o Senhor vai curar a nossa alma, que o Senhor vai destravar tudo aquilo que está travado, que está impedindo a gente de viver uma vida que o Senhor preparou para nós, uma vida onde a gente pode desfrutar de paz, de alegria, de amor, de um ambiente onde a tua paz reina, onde apesar de qualquer dificuldade, qualquer afronta, qualquer aflição, a gente pode entrar no teu refúgio, Senhor, e desfrutar de uma paz que esse mundo não conhece. Porque só aqueles que conhecem a Cristo Jesus conhecem a verdadeira paz. Pai, é aquele momento onde a gente está em comunhão com o Senhor, em comunhão com as nossas famílias. E por mais que a gente tenha problemas para resolver, nada disso consegue afetar a nossa vida, porque nós estamos no refúgio da paz de Cristo Jesus. Então, Deus, para que a gente possa desfrutar disso, nos ajuda a compreender o tempo que nós estamos vivendo. Nos ajuda a amadurecer, a crescer dentro desse tempo. Que a gente não fique mais fugindo desse tempo que nós estamos vivendo. Oh Deus, que seja qual for, no dia bom ou no dia mau, que a gente possa aprender a viver confiando no Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém? Graças a Deus. Quero chamar o pastor Michel para dar a bênção final para nós. E não se esqueça que acabando o culto, vamos subir que tem caldo e tem canjica lá esperando a gente. Bruno, como é que tem caldo e canjica? De onde vem essas comidas tudo? Sexta-feira, estudo bíblico. Venha, participe com a gente, 19h15 começa, a gente se encontra às 19 horas. E aí, de tempo em tempo, a gente faz uma confraternização. Se você estiver vindo, você vai fazer parte. Amém? Então, Glória não esqueça de ir lá. Amém. Obrigado, pastor Bruno. Deus te abençoe. Que palavra maravilhosa, né? Então, não vamos perder tempo com coisas que são inúteis para a nossa vida. Procure a vontade de Deus na sua vida. Invista esse tempo, que é muito bom. Agradecemos a você que nos acompanhou também pelas redes sociais. Muito obrigado a todos que compareceram aqui. Está um pouquinho, meio frio nessa época do ano aqui, mas Deus é bom. Vejo com alegria vocês aqui. Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. Amém. Muito obrigado, Deus vos abençoe. Vão em paz, que Deus guardará nosso retorno aos lares. Obrigado. Descansa.